caros participantes, é um prazer tê-los aqui em nossa sala. Hoje teremos mais um webinar aqui. Nós hoje conversaremos a respeito de educação executiva, inovando para apoiar o desenvolvimento de profissionais e empresas. De uma forma resumida, vocês, participantes, vocês sabem que hoje, para se destacar no mercado, é preciso aí dominar uma série de conhecimentos e habilidades. E a gente sabe também que para você ficar no topo desse mundo corporativo, nós temos que nos reinventar a todo momento para atender aí a essas exigências do mercado. Então, neste webinar, nós vamos ter a oportunidade de bater um papo aí com vocês. Neste webinar, teremos aqui a grata participação do professor Maurício Jucá. Ele é diretor educacional da FIA, Fundação Instituto de Administração, e a professora Giovana Vieira, que também é uma professora aqui da casa, especialista em inovação, criatividade e competitividade. Nós vamos conversar aí com o professor Maurício, a professora Giovana, o Procede, a respeito dessas tendências da educação executiva diante aí das necessidades de aprendizagem nesse dinâmico mundo corporativo. Então, vocês, participantes, vão ter aí algumas oportunidades, alguns assuntos sendo abordados, como, por exemplo, o lifelong learning. Nós vamos também conversar um pouquinho a respeito da inovação dentro da sala de aula. Falaremos algumas coisas a respeito da educação digital, o mobile learning, a aprendizagem híbrida, que hoje também é muito importante, especialmente agora nesse processo de retorno, né, do mundo presencial, e o papel dos MBAs na capacitação aí necessária para se vencer esses desafios corporativos de desenvolvimento aí de novas habilidades. Bom, quem é que está trazendo esse webinar para vocês? Ele está sendo aí organizado pela FIA, Fundação Instituto de Administração, que é uma das principais escolas de negócios aqui do Brasil. Ela é renomada internacionalmente, tem vários reconhecimentos, e também faz parte de rankings internacionais. E, junto com... É importante realçar que a FIA ela é organizada em vários núcleos de conhecimento. Então, um desses núcleos de conhecimento é o Procede. O Procede é o Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento. Esse programa ele tem um foco muito forte em levar conhecimentos, levar aí ferramentas aplicáveis, coisas que os executivos e as executivas aprendem dentro da sala de aula e já conseguem enxergar aí a aplicação direta dentro dos desafios e oportunidades que eles enfrentam. Esse Procede é um desses núcleos da FIA, é um núcleo de excelência aí em gestão empresarial, reconhecido tanto por educação executiva como consultoria e pesquisa. É importante mencionar que nós, dentro desse núcleo de conhecimento, aí oferecemos algumas oportunidades para os executivos, são cursos muito bons, muito renomados. Temos aí o MBA em Gestão Empresarial, temos aí o MBA em Gestão de Negócios em Seguros e Previdência, temos a pós-graduação em Capacitação Gerencial e temos também a pós-graduação em Gestão Exponencial, que é um curso voltado para pequenas e médias empresas. Eu comecei a apresentação desse webinar falando a respeito aí da grata participação do professor Maurício e da professora Giovana. O professor Maurício, ele é mestre e doutor em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo. Ele também é graduado em Administração de Empresas pela mesma universidade e, atualmente, ele é diretor-geral de Educação ali da Fundação Instituto de Administração. Atua também como avaliador aí de revistas na área de administração e coordenador da área tecnológica em marketing do SEMEAD. Ele tem principais interesses aí em temas como estratégia de marketing, métricas de marketing, planejamento estratégico e a gestão educacional, que, inclusive, é um tema importante que a gente está tratando aqui nessa conversa, nesse webinar. A professora Giovana Vieira, ela é professora também aqui da FIA, Fundação Instituto de Administração, do nosso núcleo Procede. Ela ministra aulas aí de inovação, criatividade, competitividade, desenvolvimento de novos produtos e empreendedorismo, atua também em educação executiva em outras instituições, é diretora de negócios da Evolui,
Consulting, que é uma empresa de consultoria especializada aí na geração de valor, estratégias de negócios e palestras. A professora Giovana também é graduada em Economia pela Universidade de São Judas Tadeu e possui aí especializações pela Fundação Getúlio Vargas e ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. É mestre em Gestão de Negócios pela FIA Business School. Bom, feita essa introdução, professor Maurício, professora Giovana, e tendo em vista aí o tema que a gente vai tratar, pegando esse aspecto da importância de se estar no mundo corporativo, de se estar no topo desse mundo corporativo, a questão dos profissionais terem que se reinventar. Eu já vou começar perguntando, por exemplo, Maurício, como é que é essa história do lifelong learning? Conta um pouquinho para a gente. Isso é uma tendência? O que é isso? Obrigado Praxedes, obrigado, Giovana. Espero aqui nessa próxima hora compartilhar com vocês aqui as nossas experiências e as nossas expectativas, né? Não temos certeza do futuro, mas a gente tem algumas referências aí do que vem pela frente. E algumas delas a gente tem certeza. E eu tenho certeza sobre o aprendizado ao longo da vida. Então, lifelong learning é um conceito que já surgiu aí com mais força, mais ou menos ao redor dos anos 2000, aproximadamente, e ele está associado com o aprendizado contínuo. Eu costumo falar, e a gente, quando é jovem, né, fala que a gente vai estudar e vai ser médico, vai ser dentista, vai ser administrador, né, economista, mas mal sabe, e aí até a professora Giovana, que começou a carreira como economista, né, eu também nunca pensei que ia ser, eu também quando fiz administração jamais pensei que eu gostava de fazer administração de empresas. Comecei como economia, depois troquei de curso. Mas eu me imaginava trabalhando numa empresa, mas jamais pensei de seguir uma carreira de professor, né? Hoje eu voltei para a vida executiva aqui na fundação, né? de administrar a organização. Mas o fato é que a gente vai trocando hoje de carreira ao longo da nossa vida. Então, eu falo para os pessoal mais jovens, eu tenho expectativa de viver pelo menos até os 90 anos de idade, né? Mas eu tenho certeza que quem é mais jovem do que a gente vai chegar aos 100. Se essa pessoa vai chegar aos 100 anos, você imagina elas 70 anos, fazendo 80 anos, trabalhando, porque se aposentar também, aposentar e ficar 45 anos aposentado, não vai dar certo. Não vai dar certo. É muito chato, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, é muito simples. A gente tem hoje, as gerações estão ficando... as pessoas vão viver mais tempo, as gerações que chegaram aos 50, aos 60, elas parecem ter 40, né? Tem dinamismo, tem vitalidade, tem interesses. As de 70 anos também já tem sinais de que elas estão ainda no vigor da vida, e elas não vão parar. Então, o aprendizado contínuo vai ser necessário. A gente vai ter, talvez, 2 ou 3 carreiras ao longo da vida. Então, esse é o primeiro fator. Só o nosso tempo, a nossa vida, né? A duração de uma vida profissional. A gente não pode viver hoje pensando já na aposentadoria. Ela vai acontecer um dia, mas certamente você ainda vai fazer outras coisas, mesmo parando, recebendo uma pequena, simbólica aposentadoria, né? Você vai precisar fazer outras coisas. Você vai ter um negócio, você vai fazer mais ação social, enfim. E aí eu aprendi, isso é o primeiro fator. E o outro, e aí eu não vou me estender muito para poder passar para a professora Giovana, o outro fator é que a velocidade das mudanças é muito significativa. Eu sei que parece um chavão isso, né, mas é fato. Né? Eu sou da geração que, quando fez faculdade, nos anos 90, não existia internet. Não existia internet. Então, hoje a gente... ela faz parte da nossa vida. Eu sou da geração que viu o celular nascer e eu falei que não ia ter um. Eu assumo nesse caso, a minha visão equivocada, visão equivocada, e hoje eu sou um apaixonado por tecnologia. Apaixonado por tecnologia. Estou aqui, tem um aparelhinho aqui do lado aqui, que me acompanha o tempo inteiro, né? E eu uso ele para aprender muito também. Então, assim, eu entendo que, assim, nós estamos falando de tecnologia, estamos falando de internet, mas a gente vai avançar hoje para inteligência artificial, para a internet das coisas. Então, isso você dá só 2 exemplos. Então, realmente, se nós pensamos em
em continuarmos ativos nesse mundo corporativo, né? Ou mesmo para a gente poder exercer algum tipo de atividade profissional, é necessário que a gente esteja preparado para entender que não foi a graduação apenas, tampouco o MBA o suficiente para que você possa seguir sua vida. Então, o aprendizado contínuo é obrigatório, é mandatório e ele fará parte de nossas vidas. E aí eu peço para a Giovana aí seguir aí complementar aí com. Obrigada, Maurício. Muito legal. Eu tenho uma visão muito clara, né, do porquê que a gente tem que continuar aprendendo. Nós somos executivos, né, e a própria palavra diz executar. E executar a tarefas sempre diferentes, né? E temos uma função muito básica para a Sheds, Maurício, que é mitigar erros, né, dentro de uma empresa. Seja você empreendedor ou seja você um executivo. E diante desse cenário competitivo, você fez faculdade, a gente não tinha internet. Hoje a gente está falando de metaverso, né? A gente está falando de cenários completamente diferentes simultaneamente. Né? Se você não continuar estudando, você falou uma coisa muito importante, falar de tecnologia. Hoje não basta a gente entender de tecnologia, a gente precisa saber o que fazer com a tecnologia a partir de geração de negócios, né? Não adianta só saber da inteligência artificial. Tudo bem, o que é inteligência artificial, mas o que eu vou fazer com ela, né? Como que eu vou potencializar o meu negócio? Então, a curva de aprendizagem, ela é contínua e ela é intensa, né? Se a gente não fosse adaptando a isso, a gente pode condenar a perenidade das empresas, que é algo muito sério, né? E prejudicar o avanço da carreira, né? Então, eu costumo dizer na sala de aula o seguinte, Maurício, esse conteúdo que a gente está estudando aqui, nesse exato momento, né, talvez tenha validade de 2 anos, talvez tenha até um tempo menor, depende do que está acontecendo ao redor do mundo, né? Então, é preciso estudar sim, é preciso continuar estudando sempre, e a gente tem que ter a humildade de entender que o desenvolvimento é uma crença, né? E essa crença, ela precisa ser fortificada. Então, não dá para sobreviver no mundo dos negócios hoje sem educação continuada. Eu não consigo enxergar, não sei se vocês pensam diferente. Sabe, você comentou um negócio, Giovana, que me chamou a atenção aí, né? Você falou de uma palavra, metaverso, né? E eu acho que já começa até pegando um gancho aí do próprio título da nossa conversa, que é inovação para apoiar o desenvolvimento dos profissionais em empresas. Conta um pouquinho para a gente o que é essa história do metaverso. Eu já me imaginei sendo aquele ator, o Jumper, sabe? Indo para vários lugares do planeta ao mesmo tempo. Como é que é essa história do metaverso? Então, é um processo muito interessante o metaverso, né? Apesar de ser um tema relativamente já discutido, a gente está numa fase de expansão. Então, quando a gente pensa em realidade aumentada, realidade virtual, né, Maurício? Viver em ambientes com avatar, né? Se a gente parar para pensar, gente, que nos Estados Unidos esse ano, 75 milhões de dólares foram gastos comprando roupinhas para avatar dos games, né? Marcas como Adidas, Chanel, Nike estão se posicionando para enfrentar o metaverso, então que vai impor uma forma diferente de fazer negócios que ainda é desconhecido para a Sheds. A realidade é essa, né? A gente ainda não conhece todos os impactos. Como o metaverso vai impactar na experiência do cliente? Como você vai gerar a experiência do cliente num mundo virtual, né? Como as negociações vão acontecer? E isso vai afetar, eu até quero ouvir o Maurício, porque isso vai afetar até a forma como a gente ensina, né? Porque, de alguma forma, à medida em que se avança o metaverso, a gente vai ter um modo diferente de ensinar, concorda, Maurício? Concordo, Giovana. Antes de chegar no metaverso, está batendo na nossa porta já, mas a gente enfrentou recentemente. Eu sou de uma época também de um certo preconceito com o ensino à distância, né? Como por exemplo, uma modalidade de ensino. E a gente assistiu na pandemia, de uma hora para outra, a gente teve que romper as barreiras, tivemos que nos afastar. A gente valorizava muito o networking como um aspecto
muito relevante na educação, considero ainda importante, mas o fato é que a gente foi obrigado pela situação que nós vivemos a esse afastamento. E aí, de uma hora para outra, as escolas tiveram que mudar o estilo, a forma como elas faziam educação. Eu tive no evento sexta-feira de educação corporativa, e eu estava comentando uma frase, até uma piada que já existe aí há muito tempo, a gente encontra aí na internet também, uma pessoa que viesse lá de muito tempo atrás, alguns séculos atrás, e chegasse aqui no mundo atual, o que ele ia reconhecer seria a sala de aula. Isso aqui eu sei o que isso aqui é, uma sala de aula, porque o ambiente não mudou muito, né? Diferente de outras situações, né? Esse carro, computador e tantas outras coisas que modificaram ao longo do tempo. A sala de aula não. Então, agora a gente está assistindo, sim, e de uma forma muito intensa, a inovação na educação, né? Então, a gente pode falar de métodos novos, que a gente já faz algum tempo, não chegaram agora, mas a gente está falando de aprendizagem baseada em projetos, a gente fala de sala de aula invertida, né? O aluno como protagonista da aula, né? Estudos de caso, são formas que a gente já vem fazendo, inclusive aqui na FIA, no Procede também, utilizando esses métodos de ensino. E agora a gente vai ter que partir para novas ferramentas. Então, a gente, nesse momento, foi para uma plataforma de educação, de transmissão simultânea, né? Os alunos distantes, a gente tem agora aprender a conviver não somente com essa ferramenta, que ela vai fazer parte, a gente hoje já tem equipamentos em sala de aula para transmissão, para o aluno assistir pessoalmente ou assistir à distância, ele escolher da maneira como ele quer assistir a aula. A gente tem hoje a possibilidade de trazer professores para fazer palestras do mundo inteiro, e uma das coisas que já está, salas de aula, algumas com muitas telas, para todos os alunos poderem se ver, criação de salas para trabalhos em grupo, salas virtuais, e uma das coisas que está chegando em breve aí é o professor como um holograma, por exemplo, ou usando um equipamento que o aluno tenha a experiência completa. Ele não esteja fisicamente, mas que ele esteja praticamente simulando essa presença. Eu não tenho dúvida que isso vai evoluir muito e a gente vai ter condições aí de fazer isso, e essa experiência entre ensino à distância e ensino presencial vai desaparecer. Então, essas ferramentas estão chegando, já chegaram, eu posso afirmar para vocês que elas chegaram com muita intensidade na educação e na educação executiva. E nós vamos ter que correr para poder utilizarmos e adotarmos esses recursos para a aprendizagem e assegurar uma aprendizagem tão próxima quanto aquela que nós fazíamos nas atividades presenciais. Eu pegando pegando esse gancho do Maurício e fazendo uma analogia, né, interessante, a gente costuma dizer o seguinte: as empresas precisam ter uma estratégia omnichannel, né? Tem que disponibilizar os produtos em todos os canais, tem que ter a mesma comunicação que é o phygital, né? E chegou isso na educação, né? Chegou isso na educação. Então, essa adaptação é natural, mas eu acho que é riquíssima, né? Porque você tem vários recursos tecnológicos, você tem várias possibilidades, por exemplo, trazer um professor de um outro local, dar uma aula à distância, a gente ganha tempo, a gente otimiza recursos, né? E gera um ambiente desafiador para o professor e para o aluno também. Então, a gente traz, Maurício, a aplicabilidade da realidade na sala de aula, né? Porque é o que o executivo vive nas empresas. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma muito positiva, dentro da FIA, dentro do Procede, né? Com tecnologia e aplicabilidade. Eu acho que isso é um ganho, né? E somos phygital, né? Eu brinco com os meus amigos que agora a educação executiva é phygital. Nós temos desculpa aí, Prachete, a gente tem às vezes uma confusão do o que é o ensino híbrido, as palavras não estão muito claras, né? Ensino simultâneo, a gente está usando aqui a palavra sala de aula simultânea, porque acontece no físico e no digital, né? Mas a gente está usando esse termo, cunhou esse termo aqui também de omniclass, trazendo do omnichannel, e aí o termo, aqui em alguns dos cursos que já voltaram e estão usando esse modelo, a tal omniclass.
E isso traz uma experiência para o aluno, acho que é muito importante a gente olhar também o nosso público, né? Nem sempre o executivo tem tempo, tem a disponibilidade, tem várias razões aqui que a gente pode citar, ele não pode naquele dia vir aqui, né? E, gente, ele simplesmente faltava. Então agora, e eu digo isso com convicção, eu acho muito difícil mesmo, a educação executiva voltar sem oferecer aos alunos, e seja nos cursos de MBA ou cursos de extensão, né, no Lifelong Learning, essa possibilidade dessa omniclass ou dessa flexibilidade de um dia ele ir, outro dia ele não estar presente, né? Muito bem, é isso mesmo. São insights muito importantes que vocês estão passando aqui para os nossos participantes. Aliás, caro participante, cara participante, quero lembrá-los que vocês podem também interagir com a gente aí a partir do chat. Vocês podem colocar as suas perguntas. Nós estamos aqui num bate-papo bastante interessante com o professor Maurício Jucá, a professora Giovana Vieira, falando a respeito exatamente dessa questão da inovação para apoiar o desenvolvimento de profissionais e empresas. E a gente falou a respeito de inovação, nós temos falado a respeito de inovação, né, Maurício, professora Giovana? E eu acho que a inovação, a gente tem até caminhado para esse lado tecnológico, né? A gente falou da Omniclass, mas a gente sabe também que a pedagogia em si, ela exige que você domine técnicas para atrair a atenção dos alunos, dos executivos, né? É aquele desafio de você surpreender o aluno, prender a atenção dele, e aí fazer uma coisa que você falou, Maurício, que é consolidar aí essas relações de professor e aluno, né? De forma que ele consiga apresentar, aquele professor consiga apresentar aquele conteúdo programático de uma forma que faça sentido e caminhe na direção que a professora Giovana comentou com a gente, que é a importância da aplicabilidade daquele conceito, daquela ferramenta, no mundo real do executivo, né? Então, a inovação em si, ela tem caminhado para esse aspecto da tecnologia, mas também tem esses aspectos importantes aí, que às vezes não são só tecnológicos, mas é simplesmente a criação, a inovação de você construir uma sala nova, né, Maurício? Você citou alguns exemplos aí, né, para a gente. E essa sala nova, onde eu acho que o que realmente vai acontecer, como eu mencionei, a gente vai ficar realmente com essa experiência disponível ao aluno de vir ou não, né? Mas não é suficiente. E aí o tipo de aula vai mudar também, porque a realidade é que a gente está vivendo uma situação que a gente tem menos tempo, né? Cada vez menos tempo, nós estamos consumindo textos cada vez mais curtos, muito mais vídeo, e quando a gente fala do professor, e aí acho que eu estou pegando um pouquinho do gancho aí da parte pedagógica, né? Da experiência, quando a gente tem que conseguir, e aí eu sei que no processo isso acontece, conseguir dividir a aula, a experiência de aprendizagem. Eu já citei aqui, primeiro, a experiência do participante ser valorizada, né? O professor ser também capaz de conduzir uma discussão, trazer experiência, trocar entre professor e aluno, porque nós estamos falando de educação executiva aqui no caso, né? Mas o segundo fator é que a gente tem que dividir hoje a aula em pílulas, né? Em grupo, em um conceito e uma aplicação, tá? Cada vez mais, porque é difícil a gente reter a atenção. A gente está aqui falando, mas a gente sabe que depois de uma hora é muito difícil as pessoas se manterem conectadas. E vem uma geração. Então, a geração hoje assiste vídeos, a gente acompanhou, os vídeos duravam 1 hora, duravam 20 minutos, o YouTube 10 minutos, o YouTube hoje valoriza vídeos cada vez mais curtos, e vem aí uma futura geração que aí me sim, porque nem tudo são flores nesse mundo, né? Parece que a gente pode dourar a pílula aqui, falar que está maravilhoso, tudo vai ser sensacional. Temos nossos problemas também, né? E um deles é aí a capacidade de dispersão que o digital traz. Sim. Tem uma geração futura aí que é do TikTok, que ela já está chegando. Tá? Nossos filhos já estão nela, e daqui a pouquinho elas estão
entrando na universidade, e assim, piscar os olhos, elas já estão nas empresas como os profissionais. E aí é tudo muito, muito rápido, né? Não estou falando de 1 minuto, 30 segundos, e aí eu coloco, eu ponho um tema aqui na nossa conversa, que é como é que a gente vai conseguir, de fato, sustentar a atenção de jovens ou de executivos que cada vez mais... Nós estamos sendo treinados, veja, a nossa mente está sendo treinada para consumir tudo de forma muito mais rápida. São 2 ou 3 telas ao mesmo tempo, mas também uma baixa capacidade de absorção, ou tudo muito dinâmico, e isso acaba sendo superficial. Então, essa para mim é uma questão que me aflige, tá? Aqui como educador, e que a gente sabe que nossos professores também estão enfrentando. A gente procura inovar, dividir a aula, colocar o conceito e aplicação, mas essa velocidade e essa necessidade das pessoas fazerem 2, 3 coisas ao mesmo tempo fazem com que às vezes elas não deem atenção e não absorvam o conhecimento da maneira como elas deveriam. Então, se eu tenho que colocar um tema aqui hoje que me preocupa, é esse, tá? Como que a gente vai conseguir conduzir não só a inovação tecnológica, mas a inovação da aula, ou da experiência do aluno, para que ele possa, de fato, ter uma experiência que, no fundo, o que a gente quer é aprendizagem, né? Que ele saia melhor do que quando ele começou a sessão da aula dele. E a Giovana é nossa professora, eu vou passar a palavra para ela, porque eu joguei só batata quente na mão dela agora. Obrigada, Maurício. Eu tenho uma preocupação constante de entrega, né? Porque o conteúdo, ele está todo disponível, né? Está tudo disponível. O professor hoje, ele tem que ser alguém que seja capaz de transformar o conceito, o conteúdo, numa aplicabilidade muito clara, muito óbvia, né? Então, eu começo sempre as minhas aulas partindo do abstrato para o concreto, né? Não adianta a gente chegar dando teoria, a gente tem que trazer exemplos, situações, e não são situações de 10 anos atrás, é o que aconteceu hoje de manhã, né? E trazer essa realidade para a sala de aula de uma forma que o aluno perceba, poxa, olha, para resolver este problema da empresa, eu preciso saber deste conceito, né? E isso começar a fazer sentido no dia a dia dele. A gente precisa aprender a usar tecnologia, eu concordo com você, Maurício. Nós vamos chegar no momento em que o professor vai dar aula pelo WhatsApp, por um vídeo, né? Nós precisamos entender que a tecnologia ela é transformadora positivamente, né? Você consegue acessar simultaneamente um vídeo no YouTube, uma palestra, sei lá, um jeito diferente de dar aula, né? Então, eu vejo positivamente, eu acho que é um desafio, sim, para o professor, mas a gente ganha muito, né? Agora, tem que partir do abstrato para o concreto, tem que ter aplicabilidade, o professor tem que fazer a diferença dentro da sala de aula, ele tem que saber isso, né? Tem uma coisa, Maurício, que você vai saber bem, porque você tem como área de interesse marketing, que é a intangibilidade do valor, né? Quando a gente pensa na intangibilidade do valor das empresas, isso representa 80% do valor de uma empresa hoje, né? A intangibilidade da educação também passa por isso, essa entrega, né? Esse engajamento. O professor ele tem que trazer esse engajamento dentro da sala de aula. E como é que ele vai trazer isso? Usando tecnologia, usando teoria, usando conteúdo e levando do abstrato para o concreto, né? É um desafio, é inegável, a gente precisa todos os dias fazer algo diferente, mas eu acho que é extremamente bonita a nossa trajetória. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que é só um ajuste. Verdade, professora Giovana. Pelo que eu tenho percebido da nossa conversa, né, do nosso bate-papo, me parece que hoje o professor que tem essa missão gratificante de levar conhecimento para o executivo, ele precisa ser uma pessoa muito afinada com o que está acontecendo, né? Então, ele também precisa acompanhar muito, por exemplo, as tendências para conseguir tornar aquele conteúdo programático significativo na cabeça daquele executivo, na cabeça daquela executiva, para que ele consiga compreender. Isso também
no final das contas, acaba sendo um processo de inovação, não é verdade? Eu vou pegar o gancho aqui, Maurício, vou responder isso, né? Não existe mais para a Sheds aulas prontas, né? Isso deixa de existir, né? Porque você tem uma demanda muito particular, então você tem um grupo que tem uma vocação para marketing, uma vocação para finanças, né? Os temas se atualizam todos os dias, o professor ele tem que se preparar para isso. Não tem mais aula pronta que você prega na prateleira. Você vai desenvolver a aula baseado na necessidade ali da demanda, daquele momento que a gente está discutindo, né? Vou dar um exemplo de novo. Quem dá aula de experiência do cliente, eu dou aula de experiência do cliente, a gente tem que falar de metaverso, não falava ontem, mas tem que falar hoje, né? E não dá para falar semana que vem, porque esse tema está sendo discutido. Então, essa necessidade de inovação, ela é perene na educação, né? E o professor está se adaptando a isso, e quem vai ganhar, Maurício, não sei se você concorda, é o aluno, porque à medida em que o Procede ou a FIA tem professores que se empenham dessa forma, o ensino melhora, a qualidade melhora e as empresas ganham executivos mais preparados, né? Não sei se você concorda com a minha visão, Maurício. Concordo. Exige do professor mudar, né? E aí a gente volta naquela discussão do lifelong learning, na aprendizagem contínua. Vamos pegar esse conceito que a gente falou dos executivos e vamos trazer para a realidade do docente, né? Porque o mundo mudou, né? E hoje o professor precisa aprender a trabalhar, por exemplo, com tecnologia. A aula dele, na linha do que você comentou, ele não precisa ser mais a aula expositiva, que ele traz os conceitos. É aquela troca que acontece, é um professor como tem que ter uma bagagem, né, especialmente na educação executiva, né, para poder interagir, atualizado, e ele pode usar outros recursos. São imagens, são vídeos, são links, são coisas que aconteceram realmente há pouco tempo e que ele utiliza, e esse é o lado bom daquilo que você comentou também no começo, está tudo à disposição da gente. O professor, ele deixa de ser simplesmente o transmissor daquele conhecimento, ele realmente assume esse papel de curador, né? De curador, porque ele tem a experiência, ele traz aí algumas informações, seja em forma de infográficos, de vídeos, mesmo de blogs, né? Que ele pode trazer para que o aluno tenha esse conceito, né? Para que ele leve depois, guarde isso para poder absorver, ler novamente depois, e na sala de aula ele tem essa troca, tem essa experiência, tem essa aplicação, né? E, como você comentou, quanto mais atualizado, melhor. Então, obviamente, isso demanda do nosso docente a atualização e ele tem que realmente, assim como ele deixa de ser o professor, passa a ser o aluno, e ele tem que aprender a conviver com essas novas tecnologias e aprender a ser um professor diferente daquele que ele foi. Então, tá aí uma aplicação concreta de lifelong learning para Sheds. O próprio professor. O próprio professor, é verdade. Ele precisa toda hora assimilar as situações novas, né? Senão ele fica para trás. E muito rapidamente o aluno acaba se transformando em professor, não é verdade? Uhum. Olha, e o aluno desafia a gente hoje, muito rapidamente. Também tem isso. Como a informação está disponível em tempo real, enquanto você está falando, ele está consultando na internet para poder ver se é verdade o que a gente está falando. Ele está te ajudando, né? Ele está te ajudando. Outro dia eu estava dando aula e estava falando sobre um tema, aí o aluno falou, professor, atualiza o número já mudou. Eu falei, que ótimo. Falei, então vamos fazer, eu vou compartilhar a tela, você já entra na apresentação, já atualiza, a gente já sobe, né? Então, essa competitividade positiva, né? Que o professor tem hoje, essa exposição que o professor tem hoje, principalmente na FIA e no Procede, faz com que o aluno ganhe muito, porque o professor vai estar muito atualizado e isso gera vantagem competitiva, né? Não tem jeito. Essa é uma realidade. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte, o mundo mudou, né? A competitividade existe nas empresas, a atualização precisa estar acontecendo nas empresas e a educação é a mesma coisa. O professor, ele mudou, o nosso papel é outro, né? Sim, é verdade. Vocês comentaram uma coisa que me chamou muito a atenção. Vocês falaram a respeito dessa questão do aluno, ele estar aí
interagindo com a gente, com o professor dentro da sala de aula, e às vezes nem dentro da sala de aula, em outros locais, né, como agora a gente aqui, né, eu estou num canto, a Giovana está num outro, o Maurício está num outro. E isso me lembra de uma abordagem que a gente pode, de repente, conversar um pouquinho aqui agora, que é a questão do mobile learning, né, que é aprendizagem móvel, que, em algumas palavras aí, poderia ser uma metodologia de aprendizagem utilizando esses dispositivos móveis. Isso é uma vantagem, também pode ser uma desvantagem, né? Mas eu queria perguntar para vocês aí, como que a gente pode potencializar aí o aprendizado aproveitando toda essa conectividade que existe no país? 240 milhões de celulares, 10 horas de conectividade o brasileiro tem, a gente não consegue ficar mais do que meia hora longe do celular. Então, o Maurício vai falar bem sobre isso, mas eu acho que é uma ferramenta poderosíssima, né? Eu, por exemplo, faço academia 2 horas por dia com o mobile e aprendendo, né? Então, assim, as pílulas de conhecimento, os vídeos, a gente consegue estar perto do aluno 24 horas por dia, né? É uma visão de poder muito grande, né? Se a gente fica conectado 8 horas, mas estamos conectados 24 horas por dia, significa que a educação pode estar conectada 24 horas por dia com o aluno, né? Concorda, Maurício? É um cenário muito, muito bacana de trabalhar. Concordo. O celular o instrumento hoje vital para a vida de todos nós. Lamento, mas é a realidade. A gente acorda com ele e talvez a última coisa que a gente faça seja fechar o celular para dormir. Com o mobile, né, pelo fato dele ser portátil, ele acompanha a gente então hoje a educação precisa estar disponível, seja na tela de um computador, mas também disponível no celular. E com isso você pode aprender, mesmo usando o conhecimento que está no YouTube. Essa palestra, inclusive, também vai ficar disponível no YouTube. Você tem hoje o podcast, temos nossos podcasts também como uma ferramenta, com entrevistas, que a gente faz aí a curadoria, a gente também edita, então você faz aí um conhecimento rápido, preciso, disponível e que você utiliza na academia, utiliza ouvindo quando você está no carro. Então, certamente, e eu não vou esquecer, os jovens, né? Vamos sair um pouquinho aqui, tem muita gente hoje está estudando inglês, idiomas, né? Utilizando aplicativos, né, que estão disponíveis no celular para você poder aumentar o seu vocabulário, começar a aprender um idioma. Então, tem várias startups, algumas delas já se tornaram grandes empresas que entraram nesse setor e estão ajudando, na verdade, ou estão competindo com as escolas tradicionais, ou estão atuando em parceria com elas, mas estão mudando o ritmo da educação, né? Então, o celular é um instrumento de lazer, nós somos um país extremamente conectado, como o Brasil, em vários indicadores internacionais, o brasileiro aparece com alto índice de utilização, né? Redes sociais, tempo de assistir vídeos, lazer na internet, e acho que cabe a gente também conseguir entender isso e transformar isso num poderoso recurso para a educação. Eu vou pegar o gancho do Maurício e vou dar um exemplo para a Chandes. Eu terminei uma turma há 2 meses no Procede, né? E o que eu fiz, Maurício? Eu fiz uma enquete no Instagram na parte da manhã, para saber sobre um determinado assunto. E à noite eu fui dar aula da resposta que os alunos me deram no Instagram, né? Isso é extremamente positivo, né? Então, a gente consegue usar o celular positivamente. Eu acho que o ponto é a gente entender sempre as vantagens da conectividade, as vantagens da tecnologia e como a gente pode usar isso para potencializar a educação, né? Desafios tem? Óbvio que sim. Mas você ganha muito. Já imaginou, Maurício, quando que a gente poderia fazer uma enquete no Instagram de manhã e levar para a sala de aula aquilo que o aluno tinha vontade?
Concorda que esse aluno vai feliz para a sala de aula? Ele vai contente? Ele vai ter a resposta daquilo que ele precisa? Acho que é mudar o mindset. A Uhum, educação tem que ter um mindset digital, né? Não dá mais tem, para pensar diferente. concordo, eu concordo. Tá, para você fazer muitas pesquisas. Eu já tive a experiência de algumas turmas, eu optava de criar grupos de WhatsApp. Fui corajoso. Né? Pela proximidade, você acaba criando um relacionamento. Eu falei, gente, vamos para o WhatsApp, vamos trabalhar juntos. Houve engajamento. E aí a troca foi mais rica, porque coisas que aconteciam, eu estava em aulas de marketing, eles iam postando para mim, eu ia aprendendo com os alunos. E a gente criou um grupo e foi usando uma ferramenta que é comum no dia a dia nosso, mas para a gente compartilhar conhecimento que cada um estava capturando aí enquanto a gente fazia um curso, né? Então, a gente falou tem vários aplicativos e tem aquele que é o mais usual aqui no Brasil, que você utiliza hoje como um, um local de troca de informações entre o professor e aluno. E aí eu volto para a questão, né? Nós não tem mais o ensino centrado no professor, mas o ensino centrado no aluno. O aluno, quando ele quer, ele está engajado e ele sabe usar o potencial do professor e da turma, e isso eu acho que é muito importante, ele entender, ele vai aprender muito, porque a troca vai ser muito mais rica, né? Isso que você comentou, Maurício, isso me faz lembrar do desafio dos executivos. Os executivos, as executivas, eles têm é, um desafio muito grande. Qual é esse desafio? Garantir o futuro deles, né? Fazer com que o futuro deles aconteça e de forma bem sucedida. Então, a gente pode ter certeza de uma coisa, que esse executivo, essa executiva, eles precisam ter como comportamento o comprometimento dos estudos. A gente sabe disso. E aí, a gente não está falando daquele processo de ensino tradicional. O Uhum. comprometimento ele vai significar um resultado que ele poderá obter por conta da informação, do conhecimento que ele obteve. Mas, por outro lado, tendo esse contexto que vocês têm passado, me parece que o aluno, hoje, ele tem uma independência muito maior, né, de conseguir esses conhecimentos. Ele tem, seja através dessas pílulas que a Giovana mencionou, seja através dessas pesquisas que se faz e que se faz com que os alunos fiquem engajados e eles percebam que a contribuição deles, o ponto de vista deles está entrando ali dentro da aula e está construindo o processo de educação, né? Eu vejo que isso são características que vocês mencionaram. Como que essas características podem ser utilizadas de forma eficiente dentro das nossas salas de educação executiva? Maurício, Giovana? Eu vou dar Joana? eu vou dar um exemplo que aconteceu esse semestre, né? A gente, dentro do Procede, tem um trabalho voltado para pequenas e médias empresas, e eu fiquei realizada. Por quê? A gente usou a aplicabilidade dos conceitos para fazer um diagnóstico da empresa, dos empreendedores, né? E resolver problemas verdadeiros da organização, né? Então, Isso. pegar aquilo que a gente está ensinando, Maurício, e olhar para a empresa do aluno e falar como nós vamos resolver isso, né? Não é um case à distância. E aí, no final do programa, no final do projeto, a gente entregar um trabalho para a FIA, entregar um trabalho para o Procede que solucionou um problema. Para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu, nesse programa, desenvolver uma plataforma de solução tecnológica para uma das alunas e para a empresa dela. A gente criou um aplicativo e criou um novo negócio para um outro aluno. Então, assim, isso é a vantagem, isso é a possibilidade real do conhecimento, da tecnologia, do conhecimento do professor e da escola, né? Isso é magnífico. Na minha, não sei o que você pensa, Maurício, mas para mim isso é muito grande. Não tenha dúvida. A gente está conseguindo unir a teoria com a prática, colocar as pessoas, quem está participando ativamente como colega,
também está aprendendo a trabalhar em equipe, a dividir o conhecimento e desenvolver junto a solução para alguém que está levando isso para casa. Né? Então, a gente não fala apenas do resultado final, e que é muito bom, mas durante essa experiência, todos estão aprendendo a trabalhar em conjunto, em equipe, e resolver problemas. Então, olha o ganho disso. E, além da experiência que aquele aluno teve e que ele levou para casa, aquele conteúdo que foi um híbrido, vamos falar essa palavra aqui, entre a educação e a consultoria, né? Não posso chamar de consultoria, mas é um pouco disto, né? A gente tem, dentre os participantes, essa troca. Então, o aprendizado entre eles é muito grande, não tenho a menor dúvida. Né? E aí faz sentido para Sheds as disciplinas, né? Porque quando a gente faz um trabalho prático desse, então a gente consegue fazer com que o aluno perceba, olha, finanças é importante por isso, marketing conseguiu solucionar essa parte do problema, inovação me deu a visão de futuro, né? Então você traz a aplicabilidade para o conhecimento, e aí isso é grande, né? Isso gera vantagem competitiva, gera perenidade das organizações, gera um aluno feliz e gera um professor realizado, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente fazer ainda, tem muito para a gente caminhar. Isso é bom, né? Isso é ótimo. É o caminho. Eu gostaria de pegar um gancho que vocês deixaram aí para mim, e eu vou colocar uma pergunta para vocês, né? Bom, a gente está conversando muito sobre essa questão da tecnologia, sobre a questão da inovação, tem sido uma conversa bastante rica nesse sentido, mas eu queria entender um pouquinho. A gente foi um pouquinho pressionado a acelerar um pouco esses passos todos, especialmente nos últimos 2 anos. E agora a gente está passando por um processo, eu vou colocar entre aspas, de retorno aí ao mundo que pode ser também um pouco mais presencial. Só que ele não vai ser exatamente um mundo presencial por todas as experiências que já tivemos e que percebemos também podem ser muito bem utilizadas. Mas como é que vocês enxergam esse mundo de aprendizagem híbrida? Essa pergunta eu posso discorrer durante meia hora aqui. Eu vou tentar então olha, eu fiz a pergunta de propósito, entendeu? Agora você me deixou. Cara, as fronteiras caíram. Vou resumir assim, tá? Praxedes. Vou tentar ser sucinto. Nós tínhamos aquela realidade, o mundo presencial, que os alunos vêm para a sala de aula, o professor, aquela experiência em sala, discussão, uso de recursos, uso de métodos de ensino, tá ótimo. E tínhamos o mundo do EAD, do curso gravado, de um valor, de um valor percebido menor, tá? Preços mais baixos também. Quando surgiu essa mudança toda, essas barreiras agora, essas fronteiras desapareceram, tá? Então, eu posso dizer que a gente tem o presencial, nós criamos aqui na FIA o modelo da aula ao vivo, tá? A gente está chamando de aula ao vivo porque é um EAD. Só que a gente tem 2 tipos de ensino à distância, o síncrono e o assíncrono, o gravado e o ao vivo. Então, esse ao vivo abriu portas, né? Acho que tanto para a FIA como para outras escolas. Isso trouxe uma novidade, uma inovação também para a educação, o uso dessas ferramentas e a possibilidade da gente suprir essas fronteiras. Porque o recurso mais escasso que a gente tem, a gente podia dizer que era a sala de aula, mas na verdade o grande recurso escasso é o docente, é o bom professor. E aí o problema físico, da questão física, o afastava de ter a experiência, de poder ter uma aula com a professora Giovana. Ou ele vinha até a FIA, ou ele não poderia ter aula com a professora Giovana. Hoje ele tem condição de ter aula com ela. Tá? Então, ele acompanha ela nas redes sociais, ela é ativa, né, Giovana? Nas redes sociais, ele pode vir à FIA assistir uma aula de qualquer lugar do Brasil, né? E também, assim como ela também está em outros cursos que são gravados. O que a gente está percebendo é que a gente criou uma modalidade nova, que é o ao vivo,
tá? Que é um EAD que acontece em tempo real. Ele, para mim, eu caracterizo ele como mais próximo de uma experiência presencial do que de uma experiência à distância. E Que é temos o modelo, fantástico. que é fantástico, e temos o EAD tradicional, que é aquele do gravado, que é o assíncrono. Hoje a gente também tem o ao vivo, e o que a gente está percebendo é que tem muitas escolas também disponibilizando essa aula para o aluno poder ver depois, para ele poder repetir a aula. Né? Ou seja, as fronteiras estão caindo definitivamente para chats. Eu não tenho dúvida que a gente vai passar os próximos anos testando modelos, buscando achar o tema, mas sempre tendo em mente que os alunos vão demandar, a gente vai conversar muito com eles, vai entender e a gente vai adaptar a nossa entrega a essa realidade. Como eu mencionei para vocês, para a nossa audiência aqui, a gente já está fazendo a Omni Class, a sala de aula e aluno ao vivo. E a gente sabe que possivelmente a gente vai ter essas 3 categorias cada vez mais fluidas, o presencial, o ao vivo e aquela da experiência da aula gravada, porque a aula gravada ao vivo ficará disponível para o aluno assistir depois. Isso somado a um conjunto de recursos que o professor vai disponibilizar para o aluno. Aí tem o LMS, que é o Ambiente Visual de Aprendizagem, Learning Management System. Os sistemas têm que propiciar isso. Então, o professor vai fazer curadoria, vai colocar muitos materiais à disposição do aluno, a aula em si e mais uma série de recursos, e aí a experiência do aluno, a experiência do usuário é muito importante. Então, ele vai estar disponível tanto no computador e vai ter que estar disponível no celular dele, que ele tenha a mesma condição de assistir. Ele vai assistir a aula do celular, ou vai assistir a aula do escritório dele, ou da casa, ou mesmo aqui presencialmente. É isso. É um ambiente que vai ser muito bacana. Eu não tenho dúvida, é desafiador, mas para quem gosta de inovação, quem gosta de trabalhar e viver essa realidade, a gente brinca muito do Vale do Silício, né? Onde o pessoal lá criou as startups, né? E tiveram oportunidade. Nós estamos aqui vivendo isso agora. Então, a gente vai viver o nosso momento aqui de experiência, de inovação, por aquilo que na educação não se fazia há muito, não era tão comum. Agora veio e vem com muita rapidez. Então, vamos nos divertir. Eu acho Giovana. que é muito divertido, né? E é muito prazeroso, porque há 2 anos atrás, o docente ele não sabia se comportar na frente de uma câmera. Agora a gente faz um show, né? Não é uma câmera, são 5, 6 câmeras, são 120 pessoas assistindo a sua aula ao vivo, vai ter aluno na sala de aula, então o docente vai ter que se comunicar com esse público. É fantástico, né? Eu vejo com bons olhos. A gente vai poder dar aula para o Brasil inteiro, vai fazer coisas diferentes, o docente vai ter que aprender a postura de palco, a voz, verdade. né? Não dá para dar aula, por exemplo, numa aula ao vivo, sem postura de palco. Você tem que aprender como é que você fica, né? Tem tonalidade de voz, tem uma série de... Tem maquiagem, você tem que estar diferente. Você está gravando uma aula. Escolha da roupa, né, Giovana? A roupa, eu não poderia estar dando aula, por exemplo, com essa camisa se fosse ao vivo, porque o reflexo da iluminação, né? O óculos, você tem que mudar. É uma adaptação extremamente positiva, que tirou os docentes da zona de conforto, tiraram todas as escolas da sua zona de conforto, mas vai trazer muito conhecimento, muita inovação e muita condição da gente ajudar as empresas e ajudar os executivos nas suas carreiras, né? Eu estou me divertindo muito, Maurício. Eu sou adepta da tecnologia, eu sou adepta do novo, eu me divirto, né? Assim, e quando a gente dá errado, a gente fala, tudo bem, vamos ensaiar melhor, vamos fazer diferente. O que define para vocês um curso assim, se ele vai ser híbrido, se ele vai ser online, presencial? Seria assim a diversificação talvez da oferta? Seria talvez a diversificação do perfil do aluno? O que vai definir essa escolha? Como é que o aluno vai escolher que tipo de curso que ele quer? Por exemplo. Olha, tem um perfil de aluno que precisa muito do compromisso do horário, tá? De ter essa interação, que precisa sair de casa também para ter uma experiência diferente. Esse aluno vai valorizar muito a aula presencial ou a aula em tempo real, né? E gosta dessa possibilidade. Agora, tem um conjunto de pessoas, e aqui todo mundo aqui já assistiu TV, e hoje está grudado na Netflix.
né? Ou similares, né? Então, essa pessoa quer controlar o tempo dela. Aí, a gente tem um outro perfil de aluno, aquele que quer ter o controle e fazer no seu tempo na hora que ele deseja. A gente tem que ter aí do nosso lado a tecnologia também para que a gente acompanhe a dedicação dele, tá? Recursos para avaliação e para saber que ele está participando. Mas essa pessoa, ela quer ter o tempo dela. Talvez algum assista o vídeo em dupla velocidade, né? Como a gente faz hoje em dia no WhatsApp e no YouTube. Aperta 2 vezes e vê o vídeo rápido. Outros vão assistir 4 vezes, né? 5 vezes. Então, assim, esse aluno quer ter o controle do tempo dele, né? Então, esse vai mais para o modelo do assíncrono. Como eu mencionei, a gente vai ter que estar preparado para atender esses diferentes públicos que vão utilizar a experiência de aprendizagem de forma diferente, né? Então, as escolas são obrigadas a ofertar diferentes modalidades. É inevitável para a sobrevivência. E para a gente poder atender diferentes perfis de alunos, né? Aí a gamificação, que a gente acabou não citando, por exemplo, é um recurso também que vem com força também na educação, né? A gente poder usar a experiência e trazer um pouco desses conceitos que estão muito presentes hoje de reconhecimento, né? De prêmios. E aí o gamificação também é uma ferramenta que vai fazer parte da educação, né? Mas eu acho que assim, Praxedes, diferentes perfis de pessoas, cada vez mais diferentes tipos de ofertas de cursos. Essa é a minha opinião. Eu concordo, Maurício. E tem uma coisa que o docente tem que ficar muito claro, né? A gente fala da experiência do cliente, ok, mas a gente tem que garantir o sucesso do cliente e a gente tem que garantir o sucesso do nosso aluno, né? Então, a gente tem que estar preparado para potencializar esse aluno, ter sucesso na sua carreira da forma como ele quiser, né? Se vai ser aos poucos, mais rápido, isso não importa. O que importa é que o docente e a escola tenham capacidade para fazer essa entrega, né? E como o aluno vai escolher, é uma decisão dele. Decisão dele. Poxa, olha, eu fico aqui mais horas e horas falando com vocês, que eu estou adorando esse bate-papo, tá? Eu gostaria de pedir 30 segundos para cada um, para falar umas últimas palavras a respeito dessa questão da relação da educação executiva com o processo do desenvolvimento dos profissionais e empresas. Ok. Giovana? Desenvolvimento é crença. Conhecimento é o único caminho que você tem para levar vantagem competitiva para a sua carreira e para as organizações. Sem conhecimento, não tem desenvolvimento, não tem conteúdo, não tem nada. Já falou tudo o que eu precisaria falar. Escolha uma escola com reputação e e hoje você tem quem está em qualquer lugar assistindo ou vai assistir depois isso na internet vai ter que tem a oportunidade hoje de estudar com os melhores professores. Então, escolha a sua forma como você quer aprender, tá? A gente vai ofertar diferentes modalidades, mas esteja preparado para aprender, porque senão você vai ter problema para se manter no futuro nesse mercado de trabalho. Então, prepare-se para uma vida de aprendizado contínuo. Né? Aperte o cinto e vire o jumper, né? Vire o jumper. Talvez com o metaverso, em breve. Com o metaverso, exatamente. Né? Bom, olha, eu quero agradecer, Maurício, agradecer, Giovana, tá? Obrigado a vocês aí por compartilhar todos esses conhecimentos aqui nesse bate-papo, poder ficar junto com os nossos participantes, foi uma experiência muito gratificante, tá? Eu também quero agradecer aqui a equipe de apoio da FIA, do Procede, que fez com que esse webinar acontecesse, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de força moral, de conhecimento. E eu quero lembrar a vocês, Maurício já mencionou isso, que esse webinar ele vai ficar gravado, vocês vão poder acessá-lo na íntegra
logo, logo, assim que o pessoal da área técnica conseguir passar lá para a nossa página, tá? Então, para finalizar, eu desejo a todos um excelente final de ano, um espetacular 2022 e que tenhamos muitas e muitas oportunidades para conversar aqui sobre temas interessantes aqui com a FIA Procede. Obrigada. Obrigado, Prachedes. Obrigado, Giovana. Obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.